Se você é empresário e tem desejo de começar a importar, mas não sabe por onde começar, esse vídeo é para você. Eu sou Danilo Martins, sou consultor de importação, ajudo empresários a se tornarem importadores. E nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo mais completo e direto que você vai ver na internet. E quem sabe, dependendo do teu volume, eu mesmo posso fazer a tua operação, tá bom? Então vamos lá. Para você começar a tua operação de importação, você tem dois caminhos que você tem que seguir para fazer uma operação de importação aí no teu caso, tá? Você tem a operação de importação simplificada, tá? E você tem a importação formal, que a gente chama aí, que já é grandes volumes, tá? A importação, basicamente, você pode fazer operações até US$ 3.000 por operação, tá? Então são operações pequenas que você consegue fazer, pequenas, né? Depende da tua situação, né? Mas comparado à operação formal, que a gente chama, né? A importação formal, você já consegue fazer volumes, vamos dizer assim, tipo, infinitos, praticamente. Então, assim, de zero sei lá, 200 mil, 150 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 50 milhões, quanto você quiser. Tá? Então, basicamente, na operação formal, você não tem essa limitação de valores. Já na importação simplificada, você tem a limitação até US$ 3.000 por operação, mas você já consegue fazer bastante coisa ali. Porém, você tem que tomar muito cuidado, que eu vou falar mais para frente aqui, que são as licenças de importação, né, que não cabe o custo para você fazer, não é viável para você fazer quando você está fazendo na importação simplificada. Então você precisa ter atento a alguns detalhes quando você vai fazer a operação simplificada. O foco aqui desse vídeo não é operação simplificada, mas também vai te ajudar em vários casos aqui, tá? Mas se você quer saber exclusivamente sobre importação simplificada, eu vou deixar um link aqui embaixo. A gente tem um curso simples que a gente te ensina o passo a passo direto para você poder fazer operações simplificadas. Você mesmo aí da tua casa, da onde você está, do teu negócio, você conseguir fazer essa operação de forma simples, segura, tranquila, sabendo todo o passo a passo que você tem para fazer. Então, clica no link aqui embaixo. A gente tem um curso bem baratinho aí para você começar a fazer e sai menos de R$ 50 aí, em 12 vezes R$ 50, menos de R$ 50, tá? Para o mês aí, para você aprender e fazer suas operações e começar a lucrar, tá bom? Mas partindo para a operação formal, que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo, que é o fator principal, tá bom? É o seguinte, primeiramente você tem que definir o teu produto, tá? Então, muitas vezes você pode já ter um produto aí que você já faz a operação, então vamos seguir no produto que você já faz, tá? Mas caso você não tenha um produto, é extremamente importante que você entenda alguns pontos. Primeiro que não necessariamente o lucro é um fator a considerar na hora de você escolher um produto. Por que que não é somente o lucro o fator principal? Porque muitas vezes você pode pegar um produto, por exemplo, que tem uma margem de 60% de lucro. Vamos dar um exemplo aí só para você ter noção. Porém, você não consegue vender esse produto. Você tem dificuldade de venda, você não consegue escoar. É um produto que você vai ficar lá 6 meses no teu estoque e um ano, não sei, você não vai conseguir vender rápido o processo. Então a gente sempre fala aqui que o mais viável é sempre o produto que você consegue escoar mais rápido, que você vende mais rápido, né? De preferência que você conheça esse produto, tá? Para que você já tenha alguma experiência trabalhada com ele, ou que você conheça o mercado, sabe como funciona e está próximo ali do dia a dia de pessoas que fazem operações nesse produto, tá? Porque não necessariamente, como eu falei, repetir mais uma vez, a margem de lucro é o fator principal a considerar na hora de escolher um produto, beleza? Então, tendo em mente esses pontos, você escolhendo o teu produto aí, a gente parte para o próximo passo, tá? Qual que é o próximo passo para você fazer a sua operação? Lembrando, importação formal, tá? Você fazer um estudo desse produto específico para você poder validar se ele é viável fazer uma operação de importação ou não. Não adianta você sair, tá, beleza, eu tenho produto, já vou mandar o fornecedor vir e tal, e eu nem sei quanto que custa esse produto efetivamente na operação de importação. Eu não sei qual a margem, se tem necessidade de licença, né? Porque, por exemplo, quando você vai fazer uma operação de importação, você tem que entender se esse produto ele
tem necessidade de licença, por exemplo, Anatel, Anvisa, Inmetro, e várias outras certificações que pode ser necessário para o teu produto. Então, a gente tem uma gama vasta de certificações no mercado. A gente precisa entender exclusivamente qual é o produto para a gente ver se não tem nenhuma certificação. Então, você precisa entender se ele tem certificação ou não. Você precisa entender qual que seriam os melhores cenários tributários para você fazer essa operação de importação. Muitas vezes você tem benefício fiscal, você pode reduzir os custos ali, dependendo de estratégias de importação, você consegue, por exemplo, reduzir, dependendo do estado, ICMS, por exemplo, assim, cada produto ele tem uma taxa de importação diferente, um imposto diferente, então é importante que você entenda sobre isso para você entender qual que vai ser a margem de lucro que você vai ter, o que que você precisa fazer para operar, fazer essa importação acontecer, né, sem problema, antes mesmo de você decidir, tá, vamos efetivamente importar esse produto aqui, esse não, esse sim e tal. Então, basicamente, é entender o seu produto, fazer um estudo ali de viabilidade desse produto para ver quais serão os custos finais, quais seriam as necessidades de licença que você teria que ter, o que, que você poderia fazer para reduzir impostos ali, para ser uma operação de escala mesmo. Né? Então, basicamente, você entender isso é o primeiro passo antes de você executar uma importação. Sem isso, basicamente, você vai estar correndo um grande risco aí de fazer uma operação e ter problema aí no meio do caminho, tá? Bom, já tendo em mente tudo isso, basicamente você já viu qual produto é viável, qual não é, quais são as margens, o que precisa fazer, a gente parte para efetivamente iniciar a tua operação de importação. Então, qual que é o primeiro passo quando a gente está falando ali de uma operação formal, tá? O primeiro passo é você validar o fornecedor, tá? Esquece esse negócio de, vou só Alibaba, tal e tudo mais. Quando a gente está fazendo operações formal, a gente está falando aí de operações, por exemplo, a partir de R$ 100.000, né, ao infinito, vamos dizer, né? Você precisa validar esse fornecedor. Então, você pode contratar pessoas para fazer uma auditoria lá, ou você mesmo fazer uma auditoria nesse fornecedor, por exemplo, lá na China, mandar alguém fazer uma auditoria nessa fábrica, fazer relatório, foto e te mandar tudo isso, checar a documentação dessa empresa, ver se efetivamente está tudo certo antes de você pagar para esse cara, tá? Então, porque você paga geralmente ali em torno de 30% para esse cara começar a fazer a produção, em torno de uns 20 a 30 dias ele termina a produção ali e de fato você quita o restante, tá? Então, geralmente é assim que acontece. Então, antes de você fazer o primeiro pagamento, faça uma auditoria na fábrica desse cara para validar se está tudo certo, se está tudo ok, se esse cara efetivamente existe, se esse cara não é uma trading. O que é uma trading? É uma empresa que ela compra o produto lá e revende esse item para você é, e efetivamente o cara tá tendo, você tá tendo um atravessador e não tá comprando direto da fábrica. E o que mais tem, por exemplo, no AliExpress e na internet é basicamente isso. O cara que tá comprando lá internamente e tá revendendo para você. E você tem um intermediário no meio que não dá custo. Ou que você poderia ter otimizado o teu custo ali final. Então, basicamente, você tem que entender isso e também, tá, vamos dar o start, pagou o fornecedor, começou a fazer a operação, fabricou o teu produto. Antes de mandar o produto para o Brasil, é extremamente importante que você faça uma inspeção de lote de produto acabado. Então, fazendo uma inspeção de lote de produto acabado, você reduz risco de produto. É, você ter problema, só perceber que tem problema de produto no Brasil. Então, isso é extremamente importante você fazer uma inspeção de produto acabado lá na fábrica. Como eu falei, seja você mesmo, ou seja, você contratando alguém para fazer isso, tá? Então, basicamente, esse é o passo a passo mais importante que você tem que ter na hora de você desenvolver o fornecedor lá, tá? Você vai precisar de alguém, né, que faça toda a operação de frete internacional ali, que execute o frete. Você pode contratar empresas que façam esse tipo de trabalho, tá? De frete internacional. Ou muitas vezes o fornecedor, ele mesmo pode enviar para você aqui no Brasil, só que a gente não recomenda esse tipo de operação porque fica na mão do fornecedor e muitas vezes o chinês, ele não conhece exatamente a operação, o Brasil, né, vamos dizer assim, em vez de você
fala, ah, beleza, vou te entregar lá, e ele vai entregar como for mais cômodo para ele. Então, por exemplo, se for mais cômodo para ele entregar lá no Ceará e você tá aqui em São Paulo, ele vai entregar no Ceará e tá lá, entendeu? Então, assim, tem que ser muito alinhado a negociação para que você não tenha nenhum problema. Então, muitas vezes a gente prefere contratar, ser responsável pela operação de frete diretamente, coletar no fornecedor, do que realmente deixar na mão do fornecedor a operação, tá? E outro fato que é extremamente importante é que você vai precisar ter alguém que faça o desembaraço aduaneiro aqui no Brasil, para que você possa legalmente efetivar a tua operação de importação, né? E ser liberada no porto, tá? Mas um fator principal que eu esqueci no começo, né, de falar, que é extremamente importante, que você tem que ter a preparação da tua empresa para poder fazer a operação. Uma das coisas mais importantes que você tem que ter para poder habilitar a tua empresa a importar é o radar, tá? O radar é a habilitação mesmo, eu chamo de habilitação de você. Você pode tirar a habilitação para dirigir, para pilotar um avião, para pilotar um barco, e realmente essa é a habilitação para você poder importar, é o radar. Então você vai ter o radar lá de US$ 50.000, US$ 150.000 e ilimitado. E aí você vai escolher o teu radar, vai tirar o teu radar, preparar a tua empresa para importar. Aí sim você consegue, quando chegar aqui o material no Brasil, você consegue liberar ele tendo um despachante aduaneiro para fazer essa liberação para você, e você poder pagar os impostos e ter a execução final ali e receber esse produto na tua empresa. Então, basicamente, esses são os passo a passos que você tem que ter quando você está fazendo uma operação nesse formato, tá? O que a gente consegue fazer para te ajudar? Parece um pouco complexo tudo isso que eu falei, tem várias coisas no meio aí, né, que precisam ser executadas. Então, assim, a gente pode fazer esse processo para você. Nós somos consultoria de importação, hoje a gente faz mais de 200 operações de importação por ano, de clientes aqui dentro da empresa, e a gente consegue te ajudar aí, desde vamos estudar produto, vamos desenvolver produto, né? A gente consegue te ajudar ali com a questão tributária, te dar um auxílio tributário para ver o que a gente consegue fazer para reduzir de fato a tua operação ali, os custos o máximo possível, a aproveitar benefício fiscal e tudo que for possível para reduzir a operação. A gente consegue, de repente, eu quero ir na China, quero validar esse fornecedor, é ok mesmo, a gente consegue te levar, por exemplo, uma feira, Canton Fair, caso você queira ir. A gente consegue. Isso não necessariamente é para todo mundo, né? Mas é possível fazer também. Então a gente consegue. Você não precisa. A maior parte dos nossos clientes, eles não saem do Brasil. Eles. A gente faz todo o processo para eles, desde, como eu falei, desenvolver fornecedor, fazer a análise tributária, a preparação da tua empresa para importar, inspeção de fábrica lá, auditoria de fábrica no fornecedor, auditoria de produto, que foi o que eu falei que a gente recomenda fazer, a gente tem equipe lá. Na China a gente consegue fazer tudo isso. A gente tem também, a gente faz toda a gestão de frete internacional, liberação portuária aqui no Brasil para você, entrega do produto na tua empresa. Então, basicamente, desde vamos começar a importar, vamos estudar produto, até entregar o produto para você. Então, a gente te ajuda a você focar nas vendas, na operação do teu negócio, que é o que é mais relevante aí, né? E a gente faz toda essa parte um pouco burocrática aí da operação de importação. Então, se você tem interesse, eu vou deixar um link aqui embaixo para você contatar a gente, ou chama nos comentários aí que a gente responde você. Beleza? Então, assim, basicamente é isso que você precisa saber. Eu te vejo no próximo vídeo.